O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. João, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus amado, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração. Precisamos, Senhor, entender a Tua palavra de acordo com a Tua orientação. Teu Espírito inspirou a palavra no passado, tem preservado diante de tantas lutas, Senhor, para que a palavra seja o alimento principal da Tua igreja. Então, nós somos Tuas ovelhas, estamos debaixo do Teu pastoreio, e é a Tua palavra que nos alimenta. A Tua palavra, Senhor, é que nos dá força, vigor. A Tua palavra que renova, Senhor, as nossas energias. É a Tua palavra que nos conduz para fazermos aquilo que é a Tua vontade, num mundo que cada vez mais se enche de vozes, e agora, Senhor, como se fossem vozes, a voz do Senhor. Então, nos dê discernimento, Senhor, para entendermos a Tua palavra e aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas. Amém, Jesus. Amém. Chamados para servir, esse é o tema geral da conferência, e a gente então começa a trabalhar numa sequência de sermões em cima desse tema, chamados para servir. Hoje nós vamos ver uma dessas formas, que é proclamando a Jesus. Eu tinha colocado aqui para ser projetado, mas então vou deixar essa tarefa para vocês. Ezequiel capítulo 3, versículo 18, é o texto que está entrando hoje na sua mão, através dos nossos boletins. Conheço nosso boletim, gente. Pastoral está ali, vamos chegar na Assembleia de Eleição dos Oficiais, olha a orientação pastoral aí, né? Tem o plano de leitura nosso, diário, né, para lermos a Bíblia todo ano, está aí também. Nós temos sempre perguntas da confissão de fé, está aí também. E nós temos um texto para memorizar. Então vamos lá, começa hoje, você memoriza aí até domingo que vem, eu vou pedir à igreja. Ezequiel 3,18 diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres que o adverti do seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Tocar a trombeta, pregar o evangelho, essa é a missão da igreja. Abraham Kuyper, que foi um estadista e teólogo holandês, do século XIX, 3 séculos atrás, ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã. E na sua palavra inaugural, quando ele foi inaugurar a universidade, ele pregou no texto de Isaías, capítulo 48, versículo 11. Então, estaria projetado, você já ia ver, ia localizar, eu vou repetir. Isaías 48, 11, foi o versículo que ele usou para desenvolver o seu sermão, e que diz assim: por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. A palavra de Deus através do profeta para um povo que estava se desviando cada vez mais da vontade de Deus. Ele levantava os seus profetas para falar, alguns eram mortos e perseguidos, mas o Senhor deixa bem claro que em alguns momentos a sua ira se manifesta, porque a sua glória estava sendo roubada, porque o povo se desviava atrás de ídolos, atrás do paganismo. E, em síntese, o sermão dele foi no sentido de chamar a atenção, já naquela época, preste atenção, já naquela época, que se a igreja não se preocupasse com a preparação educacional dos seus filhos, não lutasse por isso na área do ensino, em breve a igreja estaria sendo cada vez mais retraída diante de ensinos, de ideologias que procuram sempre, cada vez mais, perseguir a palavra de Deus, o evangelho, desvirtuar os princípios, os valores, atacar a estrutura da família, atacar a estrutura da propriedade, atacar tudo aquilo que nós vemos com base bíblica. Então ele diz: se Deus não for honrado através da sua igreja, fazendo o seu papel em defender aquilo que é a palavra de Deus, então nós vamos pagar o preço caro de vermos a glória do Senhor sendo roubada diante de tantos deuses que vão sendo levantados diante de nós. Olimpíada 2024, uma aberração, um culto ao demônio. Aquele fogo sai lá de um momento ritual pagão e vai sendo passado de Olimpíada em Olimpíada, mas desta vez passou das medidas.
As ideologias que estão totalmente focadas para destruírem aquilo que Deus criou, foi totalmente usada na abertura e durante a propagação. Um dos nossos surfistas teve que apagar a imagem do Cristo Redentor da sua prancha, porque não pode, assim como outras religiões, porque a religião do mundo tem a sua religião. E ela é assodada, ela é alimentada por tudo aquilo que o diabo tem engendrado durante o tempo e produzido uma religião que se traduz numa ideologia que persegue, que mata e que procura sufocar a igreja, sem, contudo, conseguir êxito durante toda a história. Cristão, quero chamar a sua atenção, mais uma vez, e o faço não em nome de um partido, outro partido. Veja a sua ideologia, reveja os seus princípios, vá para a palavra. Não acredite em propagandas agora, começou. Todos os pobres vão ser ajudados. Vai acabar o desemprego no Brasil. Nossos problemas serão resolvidos. Todos vão dizer isso. Saia da propaganda. O crente tem que ser inteligente. Vá para os links. Qual é o seu partido que você apoia? Quem é o seu candidato? Vá para o link dele. Eu lembro de uma propaganda que dizia que um certo candidato foi deputado não sei quantos anos e não apresentou nenhum projeto. Fui para o link. Mais de 30 projetos lá, e muitos aprovados. Crente, abra o olho, é isso que ele está dizendo aqui. Se a igreja não zelar, vai cair na incoerência. Sabe como? O crente apoia uma ideologia que destrói, que ataca, que prende o seu irmão, e aí vem orar dizendo: Deus, por favor, protege os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Isso vem através do papel da igreja. Nós acabamos de cantar agora: erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Vamos orar, irmãos, nos momentos de intercessão, vamos clamar para que a igreja tenha discernimento, tenha sabedoria para realmente servir ao Senhor de todo o coração, até mesmo nas situações drásticas, contando, no entanto, sempre com a força, com a proteção do Senhor. Alguns de nós morrem, como já morreram e morrerão, mas o sangue derramado planta ali o testemunho fiel do Evangelho, e como nós temos recebido notícias dos missionários, mesmo lá onde estão sendo mortos, o testemunho de alguns tem alcançado os seus algozes, que passam, como o apóstolo Paulo passou, pela experiência e a entrega de Jesus. O que é que Paulo fez? Pegou todos os seus princípios, tudo aquilo que ele tinha, ele considerei como refúgio, porque agora encontrei a Cristo Jesus. Olhemos para a vida de homens fiéis. Estamos lendo agora o profeta Jeremias, se você estiver no plano anual da leitura da nossa igreja aqui, tem no boletim. E vemos aí um homem sendo levantado por Deus, um homem atacado na sua saúde, alguns estudiosos acham que fosse talvez o vitiligo, homem perseguido, preso, humilhado, não se sabe ao certo como morreu, a tradição diz que ele morreu apedrejado, não sabemos. Olhamos para a história da nossa igreja, nós vamos encontrar, por exemplo, 100 anos antes da reforma, John Hus, um padre, teólogo tcheco, foi queimado em 1415, porque ele se levantou já antes de Lutero, de Calvino, para dizer: a igreja está errada, andando no caminho de homens, traçado por bulas e outras coisas mais. E aí, então diz a tradição que ele morreu na fogueira, cantando um hino, possivelmente um trecho do hino de um dos salmos de Davi. Ou então a gente olha para a história da evangelização no Brasil. Asbel Green Simonton, um jovem de 26 anos, chegando aqui no Rio de Janeiro em 1859, enfrentando a barreira da língua, solteiro, foi para os Estados Unidos, casou, voltou, e a sua esposa morreu poucos dias depois de dar à luz a única filha, e este homem continuou enfrentando as dificuldades para implantar o evangelho através do presbiterianismo no Brasil. Olhamos para a história da nossa igreja. Em 1882, o pastor Deleice chegou aqui, vai fundar a nossa igreja, e depois, em 1883, estamos fazendo 141 anos. Enfrentou dificuldade, irmãos, perseguido. Já pensou? Senta para comer e alguém joga areia, terra no seu prato? Comandou homens e mulheres que tinham cocô passado na fechadura das suas portas. Eram apedrejados. Templos que foram construídos com as pessoas tendo que se revezar no cuidado, porque os templos eram atacados já na construção. Olhemos, irmãos, para a história dos outros servos do Senhor que Deus levantou. Temos o pastor Toniel ainda, um exemplo vivo, muita perseguição. Irmãos, esse bastão está sendo passado para nós. Esta é a intenção
de nós reativarmos a visão missionária da igreja. Temos tantos trabalhos e atividades que são importantes para a igreja, sim. Nós crescemos no nosso relacionamento uns com os outros, nós investimos nas orientações, vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer a Bíblia, mas alguns colegas meus, que têm chamado a atenção para isso, têm sido mal interpretados e atacados, de uma forma até leviana. Eles estão defendendo isso, não estão contra a teologia, não estão contra a história, estão dizendo, a igreja, em boa parte, está estudando demais, conhecendo demais, mas não tem vivido. E é interessante que esses homens é que plantam o evangelho, investem, não é pragmatismo, não, estão crescendo, e levantam a bandeira dizendo, vamos fazer. E alguns de nós, às vezes, não entendem que se nós não fizermos, vamos fazer com que aquela atleta que a gente viu, não é? O bastão cai, a corrida não é completa. Irmãos, nós estamos correndo juntos, saindo de uma geração para outra geração. Olha o tema do nosso aniversário, 141 anos, investindo na IPF do futuro. Não significa que vamos esperar o futuro, é agora, com essa criançada, mas com o pessoal novo, sendo alcançado, sendo evangelizado, porque o mundo não quer Jesus. Irmãos, nós temos que ter cuidado, eu não quero ficar, olha, eu estou ficando velho, vou ficando chato, em casa mesmo, começo a reclamar daqui também. Mas, irmãos, a igreja precisa ficar alerta, a mídia produz muita coisa, você sabe por quê? Porque tira o seu tempo da palavra, tira o seu tempo da oração. Você diz assim, eu não consigo tempo. Mas quanto tempo você gasta nas séries? Quanto tempo você gasta nos joguinhos? Quanto tempo você gasta indo para o cinema, teatro? Não vamos nos fechar, nos tornarmos na visão desse tal neopuritanismo que está por aí, que vai quer amarrar no legalismo, vivendo nada do puritanismo do passado, que é glória para a igreja, porque exaltou o nome do Senhor. É isso que nós estamos tratando aqui, irmãos. A igreja dividida, discutindo algumas coisinhas, sabe, e gastam tempo naquilo ali. Dá vontade de entrar e falar, escuta, de Jesus você falou para quem? Para quem hoje? Você orou por qual dos seus discípulos? É sobre isso que nós estamos tratando aqui. O mundo odeia a mensagem do Evangelho, odeia a mensagem da salvação, porque tem no seu controle o mesmo inimigo que tentou fazer com que Jesus não nascesse, que tentou fazer com que Jesus não vivesse, que tentou fazer com que Jesus se desviasse da cruz, porque é daqui, da cruz do Senhor Jesus, do seu sacrifício, que iria alcançar o coração de pecadores e levá-los ao arrependimento. E ele continua com outras estratégias. Nós acabamos de cantar agora, texto de Isaías, nós adoramos, nós cantamos, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, mas isso precisa sair daqui, desse momento, e ser vivido aí fora. Abramos as nossas casas, para o trabalho nas casas, está começando a se multiplicar. Quando você receber um convite, não negue não levante obstáculos, só se você não puder, estiver trabalhando, estiver estudando, estiver doente, sem poder sair de casa, chama que o grupo vai na sua casa. As nossas casas precisam abrir as portas, mas não é só para receber os irmãos, porque a outra fase do trabalho é convidar os vizinhos, é convidar quem não conhece Jesus. Temos um encontro de casais com Cristo vindo aí. Irmãos, isso é um instrumento de evangelização. Vamos convidar os nossos irmãos, casais que são crentes? Vamos, mas convide os que não são crentes também. Jesus é o Deus que abençoa e restaura o casamento. Nós não podemos focar o ECC em restaurar um relacionamento humano, mas levar essas vidas a Jesus. Jesus é quem vai trabalhar o perdão, a compaixão, a misericórdia, que tem sido aí causa de muitos conflitos familiares. Bem, não estamos aí com a projeção, você não sabe se eu estou saindo do enredo ou não, mas vamos lá, para o Evangelho de João que nós estamos lendo, João 1-3. O apóstolo João escreveu esse Evangelho mais ou menos, não acertei, mas entre anos 60 e 100 depois de Cristo. Estava já bem velhinho, e alguns acham que ele estava em Éfeso, hoje é a Turquia, lá na Ásia Menor. E o apóstolo João, ele foi um dos homens chamados para ser um dos discípulos, né? Ele era um pescador, você pode ver aí em Mateus 4, 21, 22. Mateus 4, 21, 22. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes.
e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus vai transformar João, o seu irmão, os demais da companhia de pesca, em pescadores de homens. Os chama, os atrai, eles deixam o que têm e vão seguir a Jesus. O apóstolo João é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Ele mesmo usa essa expressão, e nós vamos encontrar, eu não vou falar agora, que são vários textos, ia projetar, mas está em João, vários capítulos, onde ele se refere, quando você lê o Evangelho de João, ele diz, e aquele discípulo a quem Jesus amava, ele estava se referindo a ele, era aquele que estava mais próximo. Também, irmãos, é uma pessoa que nós olhamos, homem como nós, limitados como nós, pecador como nós e pescador, e que Jesus alcança para o transformar num instrumento do seu poder para a pregação do Evangelho. Ao certo, não sabemos como morreu, é tradição, mas alguns dizem que talvez tenha sido o único que não tenha morrido, torturado. Ele morreu de morte natural, já com 90 e tantos anos de idade, mas este homem foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi exilado, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Podiam prendê-lo, podiam persegui-lo, até amordaçá-lo, mas a sua pena escrevia, obedecendo aquilo que o Espírito Santo colocava em sua mente. Então, este homem perseguido, este homem maltratado, este homem exilado, ele não pode falar de Jesus, ele não pode pregar o Evangelho. Escreveu o Evangelho de João, que conta a história de Jesus. Escreveu as 3 epístolas de João, que vão orientar a igreja de Jesus, que vai se esparramando sobre a terra. E depois escreveu o Apocalipse, que nos aponta, que nos profetiza a volta de Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos nos preparando para a nossa conferência missionária, e é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos durante esses dias. Chamados para servir, e olhando para esse texto, se você fechou a Bíblia, abra novamente, João 1, de 1 a 3, chamados para o serviço. Em primeiro, hoje de manhã, o tema, proclamando a Jesus. Chamados para servir, tema geral da conferência. Vamos trabalhar caminhando, hoje de manhã, olhando para esse texto, e entender que nós proclamamos a Jesus, que nós servimos a Jesus, quando nós proclamamos o seu nome. Em primeiro lugar, veja aí comigo, João capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós proclamamos a Jesus, quando nós vivemos, pregamos e defendemos que Ele é Deus encarnado. Não é um profeta a mais, não é um espírito iluminado, não é alguém que você vai tentar gastar saliva, dizendo que ele era bonzinho. Não, ele é Deus. Talvez esteja faltando este temor no coração da igreja, no nosso coração como crentes, porque quando nós fazemos coisas que contrariam a vontade do Senhor, a palavra, nós estamos ultrajando o nome deste Deus. Como é que eu posso orar em nome de Jesus e daqui a pouco está falando mal do meu irmão? Como é que eu posso orar em nome de Jesus e daí a pouco estar mentindo e fazendo algumas coisas? Nós temos que ter o temor. Ele é Deus, é o Deus encarnado. Ele tem um corpo glorificado, então está em algum lugar nesse universo que nós entendemos ser a direita de Deus Pai, que na verdade é um modo de explicar uma posição de supremacia, mas Ele é Deus. Com perdão dos teólogos, dos estudiosos, mas eu, desde o seminário, tenho dificuldade em dizer que Ele é a segunda pessoa da Trindade. Não é. Ele é uma das pessoas da Trindade. Não é o primeiro, segundo, terceiro. Nós cremos nesse Deus maravilhoso. E olha comigo os versículos 1 e 2 de João 1. No princípio, versículo 1 agora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Há uma tradução de uma denominação que traduziu, dizendo, era um Deus, tira o artigo definido, põe o indefinido e coloca em letra minúscula. Nós não temos nada disso aqui. Quando o apóstolo João vai usar essa palavra, o verbo, a palavra do grego usado aqui é logos, porque tinha o sentido de palavra, de verbo, de discurso, mas aqui nasce um conceito novo. Sabe por quê? O grego era o inglês da época. Hoje em dia sofre, como eu sofro, sei ler mais ou menos. Minha filha é professora. Você que sabe inglês aí, tranquilo. Porque o inglês é usado até pelos países inimigos dos Estados Unidos. Usam o inglês. É uma língua, assim, vamos dizer, que transita no meio da sociedade. Era o grego.
Então, João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve, e aí o Espírito Santo escolhe essa palavra, porque aqui está o conceito de que Jesus, este verbo, é Deus encarnado. A nossa confissão de fé, os nossos catecismos, estabelece dessa forma a doutrina da divindade de Jesus, Deus Filho, Deus encarnado. Cantamos ainda agora, sem projeção, eu lembro as letras, então, vamos lá? Nós cantamos ainda agora, abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Por isso que o apóstolo João já abre o seu evangelho, e é muito parecido já com as cartas que ele vai escrever, principalmente a primeira carta, porque ele sustenta aqui essa posição. Essa é a posição da igreja, não é um Deus, não é aquele a quem eu recorro quando eu estou em dificuldade de última hora. Ele é o Deus da minha vida, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o Deus da mesma essência. Mateus usa o termo do Velho Testamento, Emanuel, para falar de Jesus, mas você não vê Emanuel sendo usado no restante do Evangelho, mas é porque Jesus está presente, é o Deus presente o tempo todo. João não usa esse termo o tempo todo, ele está dizendo esse verbo, aquela promessa, a palavra que estava lá no Velho Testamento, agora se transformou, agora é gente como a gente, e você vai encontrar isso em todo o Evangelho de João, o Deus presente agindo na vida da sua igreja. Em João, no capítulo 1, versículo 4, João 1, 4, o apóstolo escreveu: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus disse, no mesmo evangelho de João, que sem ele, você não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada. Mas como? A gente faz tanta coisa. A humanidade faz tanta coisa. Mas isso aqui é a profundidade da vida eterna. Ele é a luz da salvação. Sabe, quando você encontra alguém desnorteado, desorientado, uma família que está se degradando, e a gente vai tentar costurar as coisas, veja logo se são convertidos, pergunte sobre Jesus, e se for convertido, pergunte sobre a sua vida devocional, porque essa luz vai brilhar, justamente para guiar pelo caminho da santificação, garantido pela salvação em Cristo Jesus. Agora veja o versículo 2, João 1, 2. Ele estava no princípio com Deus. Então, como eu disse, embora esse termo não vá aparecer, o verbo aí que vem do Logos não vai aparecer outras vezes, nós vamos encontrar essa expressão da presença em todo o tempo, porque Jesus é o Deus auto-revelado. Há alguns que pensam que Jesus começou a existir quando foi concebido. Não, ele é desde toda a eternidade, mistério da fé. Nós temos Jesus já no início de Gênesis, ele está lá na criação, todas as coisas foram criadas por ele, através dele e para ele, e é nesse sentido que João vai defender, já no seu evangelho, contando a história de Jesus, depois nas cartas, a posição de Jesus como aquele único que é capaz de dar salvação ao ser humano, ao pecador caído. Em João, capítulo 1, versículo 5, avançando um pouquinho mais aí o evangelho, o texto que nós estamos lendo, ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É interessante que quando Jesus estava sendo preso, ele diz aos discípulos: é chegada a hora das trevas. A luz iria ser sepultada. Mas ele mesmo diz que ninguém pode esconder a luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus estava se referindo àquele momento, aqueles 3 dias em que a história iria parar totalmente impactada. Os discípulos correram, fugiram, ficaram com medo. O nosso Messias morreu. Não conseguiam entender o que ele falou sobre a ressurreição. As trevas triunfaram durante aquele tempo, e a partir daí a igreja surgiu com a ressurreição de Cristo Jesus. É por isso que nós oramos em nome dele. Não há ninguém, nem na terra, nem no céu, que possa interceder por nós, que não seja esse Jesus maravilhoso, que é a luz da humanidade. Por isso nós oramos em nome de Jesus. E o pessoal dos catecúmenos aí estão estudando sempre comigo, né? Esse orar em nome de Jesus não significa obrigatoriamente. Eu tenho esse costume de orar sempre em nome de Jesus, usando a expressão.
Mas não é a expressão em nome de Jesus. Eu já ouvi um pastor pregando uma vez e ele terminou dizendo amém, e alguém disse, essa oração não valeu. Não foi em nome de Jesus. Não, irmãos. Em nome de Jesus é fazer a oração realmente crendo que Ele é o nosso mediador, o único mediador. Porque eu posso usar a expressão no final de uma oração e ter orado o tempo todo uma oração vazia, preocupado com o que os outros vão estar ouvindo, ou sem saber o que é que eu estou falando. Jesus, ele é o Deus que penetra na história da humanidade e vem para se tornar o nosso Salvador, puro, perfeito, sem pecado, mas se tornando pecador em nosso lugar. Em João, no capítulo 1, versículo 14, avançando um pouquinho mais, o apóstolo escreve no seu evangelho, João 1, 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Deus brilhou. E ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que permanece em Jesus não anda em trevas. Só que onde está Jesus agora? Você está vendo Ele? Tem algumas igrejas aí que, sai daí que Jesus vai sentar aí, tem uma cadeira aqui do lado para Jesus sentar. O misticismo que tem avançado dentro das igrejas. Jesus não está aqui. Jesus tem um corpo glorificado. Está ao lado do Pai em algum lugar no universo. Mas Jesus está aqui porque o Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui porque Ele habita no seu coração. E você é a boca de Jesus, são as mãos de Jesus, nós somos os pés de Jesus, vamos fazendo a sua obra. A igreja não está aqui para julgar, para condenar. Nós vamos ver isso no julgamento quando Jesus voltar, e vai chamar a sua igreja para estar com Ele. Nós estamos aqui para salvar através do Evangelho, pregando o nome de Jesus Cristo como Salvador. Ele se fez realidade, veio morar conosco para revelar esse Deus maravilhoso, que não tem corpo, é espírito, deve ser adorado em espírito, mas que na sua sabedoria e poder e soberania, então se revela a nós, mistério da fé, como aquele que andou entre nós e que está prestes a voltar. Então nós somos chamados, irmãos, para servir, proclamando a Jesus, em primeiro lugar, pregando, ensinando que Ele é o Deus encarnado. Em segundo lugar, olha comigo o versículo 3, nós somos chamados para servir proclamando a Jesus, vivendo a realidade, pregando, ensinando e até sofrendo se for necessário, para dizer que Ele é o Deus Criador. Quando alguns salmos dizem, eu te criei, a nossa doutrina vai estudar e dizer que quando Jesus iniciou o seu ministério, é um modo humano de nós entendermos, mas Ele é desde toda a eternidade. Deus é incriado. Sempre existiu o mistério da fé. Alguns mergulham tentando saber se foi infra, se foi supra, tudo coisa de homem. Coisas que são necessárias para o nosso conhecimento, mas que não traduzem realmente, porque são especulações da palavra de Deus. Ninguém sabe o que é que Deus fazia antes daquilo. Ninguém sabe, podemos inferir. Mas aí o versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus se entregou à humilhação, Jesus veio fazer a obra do Senhor, esse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, se esvaziou da sua glória, sem deixar de ser Deus. Veio se tornar pequenino, uma criança amamentada pela mãe Maria, cuidada pelo pai terreno Jesus. Ele teve que ser cuidado, alimentado durante toda a sua infância. E o que nós temos na palavra é que quando ele tinha ali pouca idade, já estava no templo defendendo as coisas do seu pai. Ele entende todas as coisas. Esse Deus que teve fome, criou toda a natureza. Esse Deus que passou por angústia, era o Deus que não deveria estar naquela posição por não ser pecador, mas Ele se angustiou por mim e por você. Por isso nós cantamos aquilo que Paulo escreveu, e em função disso, Deus lhe deu o nome que está sobre todo o nome, no céu e na terra e debaixo da terra, o nome acima de todo nome. Como sentir vergonha deste nome? Em João, no capítulo 1, versículo 10, o evangelista escreveu, João 1,10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
O camarada para, fica olhando a água, vê uma tartaruga, começa a fazer umas anotações. Depois vem os seus discípulos, simulam coisa, inventam coisa, cola osso com osso, tanta fraude que tem nessa tal de teoria da evolução. E nós somos obrigados, na escola, a entendermos o reino animal como sendo o animal racional. Você é um animal, um bicho. Eu sei que às vezes a gente vira mesmo, né? E os animais irracionais. Irmãos, e a gente foi engolindo isso, foi aprendendo isso. E a luta muito grande de mostrar a criação não como uma teoria, mas como uma ciência que cada vez mais tem sido comprovada. Você olha para a história e vê um tanto de fraudes nessa tal de teoria. O cara fica olhando, uma tartaruga, era uma bactéria, um negócio, um protozoário. Depois ele ficou com vontade de atravessar a terra, foi surgindo uma perninha. E depois, então, ele subiu na árvore, aí virou um macaco, aí o macaco pegou uma pedra e virou o homem. A ginástica que tem que ser feita para negar o fato de que Deus é o Criador. Ele formou o homem, Ele criou a mulher depois de ter criado toda a natureza. Essa é a verdade que estava aqui, mas o mundo não quer. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e a igreja não pode ficar quieta diante desta coisa toda. O nosso filho tem que ouvir lá em casa, a escola está errada. Nós precisamos ir lá na coordenação e dizer, olha, nós queremos assim, ele vai responder na prova, porque precisa para passar de nota, mas nós queremos assim. Eu tive um problema na Universidade Estadual de Maringá, estudei quase 4 semestres de ciências contábeis. E algumas provas tinham essas coisas. Tem, gente, sempre. Olha lá, a matéria é essa, mas a ideologia entra por aqui. Tem que ensinar ciência, mas vai ensinar coisa do demônio. É a verdade. Por isso que eu estou dizendo, o crente tem que ser esperto, tem que ter discernimento, olhar pelo ângulo de Deus, através da sua palavra. Eu respondia o que tinha que estar lá, fazia um asterisco em letra vermelha, botava embaixo, mas eu sou cristão, e eu acredito que isso não está certo, é assim, assim, assim. De vez em quando tinha discussão. Eu estava respondendo, mas estava expressando a minha posição. Eu creio que hoje nem isso pode mais. Uma professora disse que o aluno exigiu que fosse chamado de um outro nome, o nome social. Ela se recusou. Sabe o que foi que a coordenação fez? A puniu. É o mundo do engano. Deus fez assim. Mas o diabo apareceu desde Adão e Eva dizendo, mas não é bem assim. É por isso que o mundo não aceita Jesus Cristo como Deus. Não vai aceitar você também. Se você for fiel. Olha o que João escreveu no capítulo 15. João 15, 18 e 19. João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Cuidado, se o mundo está batendo palma para a gente, tem alguma coisa errada. Eu uso essa metodologia na política aí, sabe? Eu ligo o rádio, ligo a televisão, vou na internet, quem é que está falando? Já saio dali. Já sei, alguns eu sei história, senão eu vou atrás. É o inimigo da minha fé. Está escalando áreas, esferas da nossa política para produzir leis, para prejudicar o evangelho. Tolos. Olha para a história. Tantas ideologias, tantos sistemas, tantos governos, tantos déspotas, tantos tiranos apareceram. Desapareceram. Mas a palavra está aí. Organizações se movimentaram para perseguir a igreja. Sumiram na história. Mas a igreja está aí. Então, quando Jesus diz que Ele é Deus e é Criador, você precisa ter a coragem de pregar este evangelho, dizendo, Ele é o Deus que criou
todas as coisas. Ah, eu não posso entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Então vai estudar, senta lá, vai para a doutrina, não fique discutindo, mostre na palavra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que o credo tem a maior parte da sua confissão a respeito de Jesus? Sobre o Pai é pouca coisa, sobre o Espírito é só uma frasezinha pequena, vem a igreja, vem outros pontos doutrinários, porque quando foi produzido a divindade de Jesus, estava sendo colocado em dúvida. Foi isso. Nós cremos. Hoje eu creio que se a gente for produzir um credo contemporâneo, tem que realmente investir na questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque hoje a humanidade questiona é Deus. Presta atenção. Religiões, apronta daqui, apronta dali, vai dali. O cristianismo, pronto, olha o cristianismo aí, está dando trabalho. Pode notar que alguns movimentos ecumênicos vão juntar um bolo de coisas assim, mas é que eles estão debaixo do mesmo Deus. Eles estão servindo o mesmo Deus, o falso Deus. Cristianismo, não entra, porque se ele entrar aqui, vai começar a converter gente aqui, é problema. Levante a bandeira de que não existe outro Deus que não seja esse que nos é ensinado pela palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 16, pula o versículo 17, vai para o versículo 18 comigo. João 1, 16 e 18. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Por isso nós cantamos ainda agora, eu anotei aqui, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome. Por isso, o presbítero Ebenezer leu conosco no início aí, no momento do culto, Apocalipse, capítulo 5, nós vamos olhar o versículo 13, quando João, extasiado, já vê para lá do final da história, já passaram aqueles que atacavam Jesus, passaram aqueles que perseguiam a igreja, passaram aqueles que tentaram enganar a igreja, passaram todas as coisas que se levantaram como obstáculos à igreja, mas ela continuou avançando, chamada para servir, pregando o Evangelho, proclamando que Deus é Deus, proclamando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, proclamando que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Criador. E aí, então João vem extasiado, em Apocalipse 5,13 ele traduz dizendo, então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Maranata, Jesus volta, para nós vermos esse cenário. Então, enquanto alguns olham a igreja encolhida, alguns que não têm coragem de dizer para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, fica ouvindo tanta coisa boba, às vezes até mesmo demoníaca, mas fica quieto, calado ali. É o momento de testemunhar e dizer uma coisa simples: eu não penso assim. Está errado. O homem casado, ele não tem que ter amantes para dizer que é homem. O mundo diz isso. É o cristão solteiro. Com coragem de dizer, não, mas eu não tenho relação fora do casamento, não. Eu estou esperando para casar. Porque o mundo diz o contrário. É o pai usando a varinha. Gravado isso aí, vai longe. Hein? Não pode. A Bíblia diz que é para fazer a varinha, não para matar nem machucar, mas para afastar a tolice, a estutícia do coração das nossas crianças. Estamos com a geração quebrando tudo, pichando tudo, que vem daquele negócio de lei da palmada. É ter coragem. É ter coragem de dizer, eu não penso assim. Porque a minha cosmovisão é bíblica. Eu olho para o mundo com os olhos de Jesus, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, como um rebanho que precisa de pastoreio, do pastoreio de Cristo Jesus. Então eu preciso dizer a você, você está errado. E começar, quem sabe, daí uma caminhada evangelística, irmãos. Conferência missionária, está vindo aí. Não é que ela é, não, mas é uma caminhada. Uma conferência a gente ouve, a gente estuda, a gente revê coisas, a gente aprende coisas novas, mas nós precisamos entender que nós somos chamados para servir. Chamados para servir, proclamando a Jesus, o que nós estamos vendo hoje, pregando Jesus como Deus encarnado, pregando Jesus como Deus Criador. E o que é que nós vamos fazer diante disso?
Cantamos ainda agora. Sede fiéis. O que é que nós vamos fazer? Sermos fiéis. Esvaziar o temor, esvaziar a dúvida, entregando o coração totalmente a Cristo Jesus. Ô pastor, falar isso para a igreja, irmãos, tem alguns que são religiosos, rompa com a religiosidade, fazem coisa por causa da religião, mas não entregaram o seu coração totalmente a Jesus, confessar Jesus como Salvador, mas está debaixo do senhorio dele, ele mandou fazer, tem que ser feito. Não tem o que você dizer, não, mas eu penso, não, mas eu, não, Jesus mandou, ele é o rei. Então, entrega o seu coração totalmente a Jesus. Olha que João 1, 12 e 13, João 1, 12 e 13 nos diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É assim que nós vamos exaltar Cristo Jesus, vivendo, deixando com que Ele viva através de nós. Em segundo lugar, além de você não deixar de proclamar esse evangelho, porque você entregou a sua vida totalmente a Jesus, então não tema proclamar a verdade sobre Jesus. Presta atenção. Volto a dizer, nem para cá, nem para lá. Estou falando da palavra de Deus. Não tema proclamar a verdade sobre Jesus. Não deixe que ninguém te engane, nem na igreja, nem fora da igreja. Não deixe que ninguém coloque na sua cabeça coisas que queiram esconder essa verdade. Olha o que nós cantamos: as hostes do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões pecadores livrar, de Cristo bem alto o pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Mas a sombra não significa descansar, não, ficar debaixo da sombra da cruz. É protegidos pelo evangelho da cruz, corajosamente. E eu digo, a primeira guerra é dentro de nós. O que é que nós cremos? Quais são as nossas convicções? Porque alguns se agarram num ponto de vista, é pecaminoso, está errado, mas está ali porque não quer abrir mão. A Bíblia vai dizer, está errado. Se está contra ele, está errado. Se perverte o evangelho, está errado. E eu quero terminar aqui, por causa do horário, mas eu quero usar aí já no finalzinho, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Isso aqui é para nós, viu, gente? Ele escreveu para Timóteo, mas isso aqui agora é para mim, é para você. Você está ouvindo agora uma palavra para você, eu estou lendo uma palavra para mim. Nesses tempos em que nós vivemos. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluia, glória a Deus. Quem tentará? Contra o braço forte do Senhor. E nós terminamos cantando com a pergunta: quem tentará? Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus amado, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor tire toda a dificuldade que muitas vezes passamos em simplesmente obedecer. Então dá-nos, Senhor, do Teu Espírito cada vez mais, invadindo todas as áreas da nossa vida, para que caia por terra toda a estrutura humana levantada com o tempo. Acaba, Senhor, com essas opções dentro de nós que não tem a ver com o Senhor. Dá-nos uma visão mais apurada do que significa viver o Evangelho, e não somente falar, Deus, viver uma aparência, mas vivermos de fato, o homem sendo um homem segundo o coração de Deus, a mulher sendo uma mulher segundo o coração de Deus, a família sendo um ambiente de adoração e serviço ao Senhor. Ó Deus, toca nos corações daqueles que já confessaram Teu Filho como Salvador, e desperta, Deus, desperta.
para se envolverem realmente com, não é o trabalho da igreja presbiteriana local, mas com o trabalho da tua igreja em toda a terra, ocupando todas as oportunidades. Ó Deus, tira o medo, a vergonha, a timidez. Faz, Senhor, com que a nossa mente capte a tua palavra, aprenda, memorize, porque no momento em que for necessário, mesmo que não tenhamos ali a Bíblia nas mãos, o teu Espírito Santo, é promessa do Senhor, fará com que nós falemos de uma forma persuasiva. E, ó Deus, toca no coração que, porventura, ainda não tenha enxergado Jesus como Salvador. Tu conheces, Deus. Toca, Senhor. Revela Jesus como Salvador. Muda esta vida para ser uma vida de nova criatura, que, somada, Senhor, aos teus filhos, proclame esse evangelho do reino, dizendo que o Senhor é Deus, dizendo que o Senhor é Salvador, dizendo que o Senhor é Criador, e fora do Senhor nós não somos nada. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.